Filhas da Redenção, terceira parte, Além da Terra, capítulo 4, Em Casa de Anita. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Anita concluía os últimos preparativos para a volta ao planeta Terra. O momento decisivo que antecede o retorno do corpo material é quase sempre repleto de ansiedade, mas corajosamente ela prosseguia. Era uma tarde suave, cariciosa brisa arrancava do jardim delicados aromas. Anita aproveitou o momento em que estava apenas ela e o avô e, como nos velhos tempos, recorreu a ele em tom confidencial. Leopoldo se mostra redio aos nossos planos. Embora a mim nada tenha dito, sinto que ainda não aceitou as novas diretrizes. É um médico, mas parece ignorar que sem o novo corpo, que entre outros benefícios dará ensejo a um novo laço de amor que substitua o rancor de Esther por Bento, e por que não dizer também por mim, não haverá progresso para ela. Filha, seja paciente. Em casos tão pessoais como esse, é comum que a razão seja eclipsada pela névoa das emoções confusas. Sabemos que, embora Leopoldo não concorde com algumas questões que envolvem seu retorno, ele deseja a melhoria íntima de Esther tão ardentemente quanto você. Mas, vovô, sem a adesão mental dele, eu partirei daqui imersa em mais complexos de infelicidade. Anita, não te sobrecarregues com fardos maiores do que podes suportar. Problemas complexos, na maioria das vezes, carecem do concurso do tempo. Confia na divina providência e no grande amor do companheiro que foi tão dedicado em tantas existências. Ele está apenas amedrontado diante da separação, mesmo sabendo que é temporária. Nesse instante, chegaram os rapazes, Henrique e Pedro, na companhia de Leopoldo. Após afetuosos cumprimentos, Henrique sentou junto à mãezinha e comentou: Mamãe, parece-me que muito se desgasta com seu retorno. Não quer falar sobre o que a aflige? Uma das minhas preocupações é a recuperação de Esther. Ansiamos que ela melhore, mas não temos garantias, não é mesmo? Foi Miguel quem respondeu. Filha, temos o diagnóstico que já conheces. Aqui tudo fizemos para vê-la ditosa e conseguimos alguns resultados, mas não podemos dispensar a oportunidade benfazeja do recomeço. Continuaremos a fazer tudo para que ela se recupere, acrescentou Henrique. Desde o renascimento dela, estarei muito próximo, guiando-a e inspirando-a rumo às boas resoluções. Veja, mostrou a própria mão entrelaçada à mão da mãe. Juntos, teremos todo o auxílio que o nosso amor puder realizar a fim de ampará-la, sem esquecermos que a ela caberá o esforço de crescer e caminhar com as próprias pernas, exercitar as próprias forças, a fim de que o mérito de valiosas conquistas lhe conceda a maturidade. Emocionada, Anita relanceou o olhar pelos olhos daqueles que amava mais do que conseguia expressar. Pedro sentiu que o ambiente estava carregado de esperança, de saudades antecipadas e, conforme combinara com o bisavô,
resolveu revelar a surpresa que haviam preparado. Foi com um grande sorriso que disse: Mamãe, estou sabendo que, além de Esther, receberá Martina como filha? Sim, filho, ela também se sente em dívida com Bento, desde aquele tempo em que ele era Afonso Navarro e ela a noiva que o abandonou. Então, retornando como filha, tentará restabelecer a antiga amizade fraternal que os unia. Nós nos aproximamos e nos tornamos amigas. Aliás, uma amiga a quem sou muito grata. Naquela época, ela deu à luz você. Não pôde viver a maternidade na terra e me deixou o legado mais precioso que alguém poderia receber. Em Funchal, quando parecia que só restara a ausência de tudo e de todos, de repente eu tinha você, tinha um filho. Pedro percebeu que a emoção calara a voz da mãe, que estava um tanto frágil, e então abaixou-se próximo à poltrona onde ela estava sentada e também emocionado disse: Nós não nos separaremos por muito tempo. Quando seus cabelos já estiverem começando a branquear, eu chegarei através de Martina e lhe chamarei de vovó. Anita se jogou nos braços do filho e, em um arrobo sentimental, sorriu entre lágrimas de contentamento. Bendita reencarnação que fortalece os laços de afeição, exclamou Miguel. Vocês se amaram como mãe e filho. Agora estreitarão ainda mais o vínculo na doçura dos sentimentos de avó e neto. Miguel, Pedro e Henrique tudo faziam para motivá-la, infundindo-lhe fé e esperança. Apenas Leopoldo não participava, com os olhos fixos no belo panorama que se desenrolava até o horizonte. Henrique olhou o pai detidamente. Ele, que sempre fora muito atento a tudo que se passava ao redor, parecia ausente. Não formulara nenhuma das perguntas que denotavam o pensamento sempre veloz e capaz de extrair lições dos atos mais corriqueiros. Nenhum comentário espirituoso permeado pelo bom humor e que lhe era tão característico. Embora ninguém o interpelasse, todos o conheciam intimamente para perceber que o silêncio e a expressão impassível eram um modo que encontrara para não manifestar o desgosto com o retorno de Anita à terra. Delicadas ramagens, repletas de pequeninas flores de miosótis e glicínias azuis, enroscavam sobre uma espécie de madeira delgada, que curvando formavam um encantador caramanchão sob o qual estavam sentados. Diante de inadiáveis compromissos de Anita, a reunião foi interrompida e Miguel aproveitou para falar com Leopoldo a sós. Sem delongas, resolveu abordá-lo de forma direta. Filho, ao longo do tempo, construímos o afeto de pai e filho, tornando desnecessárias as cerimônias ou preocupações com melindres. Diante da iminente reencarnação de Anita, não ignoras que o teu concurso e boa vontade são indispensáveis para lograrmos êxito. Confiante na amizade do ancião a quem nutria desvelado afeto, Leopoldo falou em tom de desabafo. Desde que iniciaram os preparativos para Anita retornar a uma nova encarnação, insopitável angústia me invadiu o coração. Bem sabes que é inevitável. Sei, mas, contrariando os ensinamentos colhidos em anos de experiência e estudos em nosso plano, confesso que meu primeiro impulso foi propor que eu também voltasse. E os inúmeros encargos? Deixarias o trabalho inacabado? Delegarias responsabilidades aos ombros alheios? Já acompanhei casos semelhantes para saber que dificilmente seria aceito um requerimento com este teor. Ademais,
Sei que seria intempestivo eu e Bento mergulharmos novamente na atmosfera da Terra, vestidos de um corpo de carne com todas as dificuldades e conflitos do passado. Inquisição e escravidão são partes de uma equação que resultou em imenso sofrimento e nas quais custo a crer que estive envolvido. Concordo contigo, tornou a falar Miguel. O momento em que reunimos tantos envolvidos dispostos a contribuir com o soerguimento de Esther é muito precioso para permitirmos quaisquer desvios do alvo. Com voz mansa, Miguel acrescentou. Leopoldo, sem mencionarmos os inúmeros casos de melhoria de nossos pacientes através da bênção de uma nova experiência, basta a nós recordarmos o quanto a tua última encarnação foi proveitosa. Reconquistaste a amizade de Vera, a antiga esposa desprezada. Os filhos de outrora, que amargaram doloroso abandono, contaram com seu amor paternal e hoje veneram tua memória. Desenvolveste importante trabalho na ciência e, como havias desejado, serviste ao povo brasileiro com abnegação. Leopoldo interrompeu a descrição de sua última existência. Mas, quanto a Anita, é diferente. Gostaria que me apontasse o que a torna diferente de um ser tão necessitado de reajustamento às leis divinas, quanto a maioria dos espíritos ainda vinculados à Terra. Sem deixar-se afetar pela reprimenda velada, Leopoldo continuou. Renascerá no lar de Zefina e Rufino, cercada de desafetos. Nem tanto. Palmira recebeu Rufino novamente como filho. Sabemos que ela e Anita cultivam profunda amizade, desfrutarão de auxílio mútuo. Anita propôs a si mesma reconciliar-se com Rufino e Zefina, pois sente-se responsável pela infelicidade dos dois na última etapa terrena. Deseja ser boa. Quer pôr um fim na inimizade e foi atendida, pois está preparada para o desafio. Miguel continuou na defesa dos planos futuros. Como você bem sabe, Henrique adotou os filhos de Zefina. Abandonou e os amou como pai. Logo mais contará com eles para que ajudem Anita, pois estarão vinculados por laços estreitos. Observe como é bela essa rede de caridade que nos conecta uns aos outros e nos torna mais fortalecidos na áspera luta pela redenção. Meu filho, como Deus é bom, permite-nos reviver quantas vezes forem necessárias para chegarmos até Ele. Acredito que eu e Anita ainda não conseguimos avaliar a grandeza espiritual do filho que recebemos. Henrique não deseja reconhecimento. Um coração que ama é capaz desses prodígios sem nada esperar. Leopoldo tornou a externar a inquietação que lhe atormentava. Tanto eu quanto Anita padecemos a culpa de termos sido proprietários de escravos. Nesse sentido, ela retornará onerada de pesados compromissos. Será a mãe de uma filha que necessitará de médicos, terapeutas, prodigiosa paciência e resignação na lenta marcha da recuperação. São testemunhos ásperos. Retornará afastada dos ambientes aos quais se acostumou. Seguirá sem mim, sem Henrique ou Pedro para protegê-la. Estará desamparada? E nós? Ficaremos aqui a contemplar a paisagem? Não a seguiremos solícitos? Não ouviste nossos planos? Leopoldo meditou no sentido daquelas palavras e, depois de uma pequena pausa, suspirou e falou. Tenho me esforçado para aceitar que seja assim, pois sei que os participantes desse planejamento ponderaram todas as questões. Quero crer
que Navarro ou Bento, como queiram chamá-lo, esteja ciente do grave compromisso e disposto a honrar as promessas feitas. Miguel lançou-lhe um olhar inquiridor, como a sondar-lhe as mais íntimas motivações, e esboçou um sorriso, compadecido diante da fragilidade do amigo e companheiro de trabalho. Havia desaparecido o médico seguro e infatigável que tantas vezes admirava nas intermináveis horas de labor. Ali era apenas um homem que hesitava diante do testemunho da renúncia. Filho, o que mais poderia dizer a alguém que entre tantas tarefas executa precioso trabalho de esclarecimento a tantos corações sequiosos da verdade? Posso somente apontar a necessidade de aplicares a ti mesmo os conhecimentos que já me alhaste. Miguel continuava a esclarecê-lo de maneira atenciosa. Anita pediu a pobreza material. Renascerá em uma família numerosa, entre irmãos simples e brandos, a fim de que no meio deles aprenda outros valores essenciais ao desenvolvimento do ser imortal. Ela sentirá sede de afeto e aceitação. Diante dessas necessidades muito naturais, esperamos que aceite Bento como esposo, quando este lhe oferecer segurança e amparo. E meu coração ainda é demasiadamente frágil para eu não me incomodar com todas essas questões, respondeu Leopoldo sem ocultar o desgosto. Miguel, demonstrando perceber o que o atormentava, acentuou com voz persuasiva. Não há um conselho miraculoso. Sempre prevalecerá o preceito. Fazeis aos outros o que gostaríeis que vos fosse feito. Anita padece o arrependimento de, em ocasiões diferentes, haver ferido os sentimentos não apenas de Esther, mas também de Bento. Ciente disso, ela anseia libertar-se do remorso através de toda uma existência que lhe vai exigir somas consideráveis de renúncias dos próprios sonhos. Será justo, por nossa vez, sobrecarregá-la com as nossas angústias? Não ignoramos que a oportunidade de renovar-se é uma necessidade que eu, você e todos nós, em busca da redenção, experimentamos infinitas vezes. Como negar a ela a chance bendita? Não estaríamos faltando com a caridade ao retê-la em nome dos nossos caprichos? Rejubila-te, meu filho, com a oportunidade valiosa de anular o sentimento de posse, de exclusivismo, de vencer o monstro dos ciúmes, que tantas vezes devora os mais santos ideais. Como se fosse uma criança teimosa e insegura, Leopoldo insistiu. Mas, e todo o esquecimento que advém desse processo? Anos e anos mergulhada em um corpo denso, e até mesmo quando retornar demorará algum tempo para nos reconhecer como aqueles que a amam e aqui ficaram velando por ela. Sei que falas por experiência própria, mas cada espírito é um mundo único, com a sua trajetória peculiar. Anita, além de auxiliar os mais próximos, sairá daqui com tarefas definidas em relação ao bem geral e das mãos dela esperamos muitas bênçãos. Partirá mais espiritualizada, sentirá sede da presença de Jesus, o que a impulsionará a buscar o estudo e a vivência da moral cristã. À medida que for galgando degraus, através de pequeninas vitórias diárias no desenrolar de um cotidiano pontilhado de provações, elevar-se-á antes que deixe a vida material. Através dos canais da intuição, sentirá nossa presença, embora de forma sutil. Repercutirão em sua alma as doces reminiscências do passado. E assim estaremos muito unidos, antes mesmo que ela deixe o corpo físico.
Contagiado pela esperança expressa nas palavras reconfortantes do amigo, Leopoldo desanuviou as feições e sorriu. Miguel acariciou-lhe os cabelos com extremo carinho e concluiu: compreendo tuas inquietações, mas neste momento prefiro alegrar-me contigo, pois tenho a felicidade de defrontar-te com a oportunidade de aprender a amar sem paixão. Não te tortures com pensamentos de insucessos. Centraliza a mente no bem e no amparo de Jesus, que não nos faltará. Ainda temos 20 anos até a preparação para a volta de Esther, e com a ausência de Anita, ela necessitará muito de nós. Consideremos que o vasto campo de trabalho que a bondade do Senhor ofertou a nós e àqueles que agora partem rumo à terra, serve como estímulo para que, inebriados da alegria de sermos úteis, aguardemos o reencontro mais confiantes e em maior comunhão espiritual com o amor de Deus. Leopoldo meditava em tudo que ouvira, tentando recobrar a serenidade. Percebeu quão egoísta o ciúme o tornara. Contribuía com tantos irmãos que lhe solicitavam auxílio. E por que, agora, seria motivo de angústia no círculo dos mais íntimos? Um tanto envergonhado, concordou. Tem razão. Não é justo sobrecarregar Anita em instante tão delicado. Embora não seja fácil, esta situação permitirá que eu trabalhe mais altos conceitos de fraternidade e procure ser mais irmão. Continuarei velando por Esther. Desempenharei minhas atividades com mais afinco. Mesmo à distância, mobilizarei minhas melhores energias em torno dos passos daqueles que partem, e assim não sentirei tanta ausência dela. Confiemos no amparo do mais alto e cultivemos esperança de um novo tempo. Que o Senhor nos guie. Que o Senhor nos guie, repetiu Miguel sorridente.